No vídeo de hoje, nós vamos fugir para Tailândia, esse país paradisíaco do Sudeste Asiático que é cheio de cores, sabores, tradições e uma cultura que não tem igual em nenhum lugar do mundo. A gente vai te mostrar um roteiro perfeito para até 15 dias de viagem pela Tailândia, incluindo sua caótica capital Bangkok, a cidade dos templos Chiang Mai, a paradisíaca ilha de Koh Phi Phi, olha a cor dessa água, as praias mais lindas da província de Krabi e os passeios mais incríveis da ilha de Phuket. A gente vai te levar para andar nos tradicionais longtails, assistir a uma luta de Muay Thai, experimentar as melhores comidas tailandesas, mergulhar nas águas super transparentes de algumas das ilhas mais paradisíacas do mundo, assistir a shows de fogo na praia, visitar templos budistas incríveis, circular por mercados totalmente inusitados e conhecer um pouco mais da história desse país milenar que é tão incrível. A gente também vai compartilhar os preços de tudo, assim você já consegue planejar um roteiro sem surpresas, além de 11 dicas fundamentais para sua viagem para Tailândia ser perfeita. E aí, vamos fugir para Tailândia? Chegamos em Bangkok, essa é a nossa terceira vez aqui na Tailândia. A gente ama esse país, como já deu para perceber, e a gente está muito empolgado para essa viagem. Nesse vídeo a gente vai compartilhar com vocês as cidades que a gente mais gostou de conhecer e que seriam perfeitas para uma primeira viagem para cá. Tudo que a gente vai mostrar aqui é um roteiro completinho para sua viagem que você pode fazer por conta. Mas agora tem uma novidade super incrível, que é o pacote Vamos Fugir para Tailândia, que a gente desenvolveu junto com a agência que é super parceira nossa aqui do canal, a Tailandiando. Esse pacote vai incluir todos os principais passeios, os translados do aeroporto até seu hotel, os deslocamentos de barco até as ilhas, hospedagem em hotéis 3, 4 ou 5 estrelas e até os voos internos. Tudo isso com suporte em português pelo WhatsApp durante toda a viagem. A ideia é você vir com tudo organizado para não se preocupar com nada e só curtir mesmo. Muito massa, né? Mas bora então começar as dicas, assim você vai entender tudo isso na prática. Para chegar até Bangkok, a gente embarcou em São Paulo em um voo que durou 24 horas pela Ethiopian Airlines, fazendo escala em Addis Abeba, a capital da Etiópia. Já tem um vídeo inteiro aqui no canal mostrando toda essa experiência e passando dicas de como é a viagem, como foi a escala, como é o aeroporto da Etiópia e como comprar a sua passagem também. Se quiser acompanhar, o link está aqui na descrição. Brasileiros não precisam de visto para entrar na Tailândia a turismo e podem ficar até 90 dias no país. Mas o que você precisa ter em mãos é seu passaporte com validade de pelo menos 6 meses e a vacina de febre amarela. Chegando no aeroporto, a primeira coisa que você tem que fazer é passar nesse guichê de controle de saúde, o Health Control. Se conecta no Wi-Fi deles, abre o QR Code e preenche todas as infos desse formulário, incluindo fotos do passaporte, comprovante de vacina e a apólice do seguro saúde. Depois você vai receber um e-mail de confirmação. Aí é só seguir no guichê do Health Control e só depois seguir para a fila de imigração para aí sim entrar no país. Ainda na área das esteiras de bagagem, você já vai encontrar esses quiosques que vendem chip de celular e tem também caixas eletrônicos para sacar dinheiro por ali. Se você quiser saber mais dicas sobre esses dois pontos, a gente já tem outros vídeos aqui no canal explicando tudo. Feito isso, um motorista da Tailandiando já estava esperando a gente no aeroporto para fazer nosso transfer até o hotel em Bangkok. Do aeroporto até a parte turística da cidade são cerca de 40 minutos, dependendo do trânsito. Ah, e não se assusta, porque na Tailândia o trânsito é na mão inglesa. A parada da maioria dos viajantes aqui na Tailândia é Bangkok, a capital do país, que é gigantesca, tem mais de 5 milhões de habitantes só em Bangkok. E aqui tem muita coisa interessante para fazer, vale a pena ficar pelo menos 3 dias para vocês verem tudo que tem. Esse passeio que a gente está fazendo hoje é o passeio dos templos, que você pode fazer por conta própria ou contratar um guia, que é o que a gente está fazendo, é um tour que passa em vários templos. E eu recomendo muito, principalmente se for em português, porque assim você aprende bastante coisa da história, vários detalhes que sozinho você acaba não sabendo. A boa notícia é que esse passeio está incluso já no pacote Vamos Fugir para Tailândia, então se você vier para cá você já vai fazer. Esse lugar que a gente tá, que é o Grand Palace especificamente, gente, é maravilhoso. Então, quanto mais detalhe você souber, melhor vai ser a sua experiência. Essa história sobre amor, uma apaixonada por outra, aconteceu aqui. Gente, uma dica, se vocês quiserem fazer esse passeio com guia em português, é importante reservar com antecedência, porque como vocês podem imaginar, não tem tantos tailandeses assim que falam português, então é bem concorrido. Mas aí é só reservar que você vai conseguir o seu, senão tem guias em inglês também, não tem problema.
Os principais templos de Bangkok, e aqueles que você não pode deixar de visitar, são o Wat Trai Meet, ou Templo do Buda de Ouro, em que a estátua do Buda tem 5,5 toneladas de ouro maciço. O Wat Po, onde fica esse corredor de Buda super bonito, e também o Buda reclinado, que é maravilhoso e impressiona por tantos detalhes. O Wat Arun, às margens do rio Chao Phraya, e é todo construído nesse estilo de mosaico. Por lá você consegue subir as escadas e caminhar entre as pagodas. E o Grand Palace, que funcionou como residência da família real tailandesa por muitos anos. Hoje eles não moram mais lá, mas alguns eventos reais ainda são realizados ali. Além de várias construções gigantescas, o Grand Palace também tem templos riquíssimos, como o do Buda de Esmeralda. Ó, uma dica, gente. No templo, no Grand Palace, não pode entrar de short, nem homem. Bermuda, não pode mostrar ombro. Então, quando tá muito calor, o Ulisses trouxe essa calça extra, que ele tá colocando agora por cima do short, vai ficar a coisa mais maravilhosa. Mas pelo menos pode entrar. Não, nem dá pra ver mesmo. Aí eu, mostra aqui. Eu já vim de calça comprida, calça leve, gente, porque é muito calor. E camisetinha, blusinha cobrindo o ombro, tá? Quem não tiver, quem esquecer, ou sei lá, por algum motivo não trouxe, alguma coisa assim, aqui na frente eles costumam vender. Aí que tem as famosas calças de elefantinho e tudo mais, dá pra comprar aqui. Mas se você puder vir é mais fácil, porque tem vários templos, então você vai precisar disso. Bangkok tá sempre na lista das cidades mais visitadas do mundo e ela realmente tem muitas atrações interessantes, além de ser um hub para quem vem para esse lado do mundo. A cidade é enorme, vibrante e até lembra bastante São Paulo, mas com um toque asiático que deixa tudo mais interessante. À noite, vale a pena dar uma volta pela rua mais famosa de Bangkok, a caótica Khao San Road, que já foi cenário de alguns filmes como A Praia e Se Beber Não Case 2. É lá que você vai encontrar os famosos insetos comestíveis, que na verdade estão ali só para pegar turista mesmo. Mas vale a pena você continuar caminhando e chegar até a Rambu Tree Road, que tem uma vibe um pouco mais tranquila, barzinhos com música ao vivo e alguns restaurantes bem legais. A gente ficou hospedado no hotel Mode Saturn, que fica no bairro Silon, bem em frente ao BTS, o trem de superfície que conecta vários pontos da cidade. Ele é um hotel 4 estrelas, muito bom, super moderno e confortável. O quarto é enorme, tem essa vista linda da cidade e até uma banheira com vista também. O café da manhã é super completo e delicioso. Tem opções de comidas típicas. Aliás, sabia que para os asiáticos é bem comum comer comida, tipo curry, arroz, frango e vegetais no café da manhã? Mas pode ficar tranquilo que também tem várias comidas ocidentais bem gostosas. O hotel também tem academia, spa e essa piscina linda com vista da cidade. Como a gente disse no começo do vídeo, se você optar por vir para cá com o pacote Vamos Fugir para Tailândia, os hotéis já estão inclusos de acordo com a categoria que você escolher. Pode ser 3, 4 ou 5 estrelas. Pode ser que você fique nesse mesmo hotel que a gente ficou, ou em outro, mas de nível equivalente. Vai depender da disponibilidade e da data da sua viagem. Agora outra dica importante. Alguns passeios começam muito cedo, antes mesmo do café da manhã do hotel. Nesses casos, a dica é conversar na recepção do seu hotel e perguntar se eles podem fazer uma marmitinha como essa para você levar. Caso não role, vale a pena você passar numa 7-Eleven, que é essa loja de conveniência que tem em toda esquina na Tailândia, e comprar algo para você comer de manhã. Um passeio muito interessante perto de Bangkok, fica mais ou menos 1 hora de Bangkok, é o mercado do trem, esse aqui que a gente está agora. Tudo isso aqui na lateral da linha do trem, vocês estão vendo a linha do trem passar aqui,
Tudo isso aqui é barraquinha. Tem barraquinha, tem tipo feira que vende comida, vende carne, vende peixe, vende vegetais e vende também vários souvenirs, como esse que está aqui perto de mim. Esse mercado aqui, pelo que a gente perguntou para o nosso guia, ele existe há 300 anos, então é uma coisa super tradicional aqui na cidade, mas ultimamente ficou muito famoso por causa das redes sociais, então vem muito turista procurar também. E aí chega um momento em que o trem passa, 4 vezes ao dia o trem passa. Nessa hora eles fecham tudo, eles recolhem todas as barracas, fecham todos os toldos, muito rápido, aí o trem passa e depois abre tudo e a vida segue normal. É muito interessante, gente, eu achei muito bacana. O mercado flutuante também é super procurado. Ele acontece dentro do rio e as lojas são os barcos. É bem interessante porque retrata como os tailandeses viviam há uns 200 anos atrás, quando não existiam ruas. Além disso, o barco também circula pelos canais, onde a gente consegue ver mais de perto as casas das pessoas que ainda vivem por ali. Mas diferente do mercado do trem, esse mercado não é mais frequentado pela população local. Hoje em dia ele é mais um ponto turístico, mas mesmo assim a gente achou bem interessante. Nós conhecemos esses 2 lugares em um tour que já inclui o transporte em van com ar-condicionado e o guia que pode ser em português ou em inglês. Esse passeio também faz parte do pacote Vamos Fugir para Tailândia e quem quiser reservar, seja no pacote ou avulso, os links estão na descrição desse vídeo ou no QR Code aqui na tela. Também dá para combinar o passeio dos mercados com uma ida até Ayutthaya, uma cidade construída em 1350 e que já foi um dos centros políticos e comerciais mais importantes do Sudeste Asiático. Ela foi totalmente destruída e abandonada após uma guerra contra a Birmânia, mas as ruínas continuam lá, lindas e cheias de história para contar. Cada um desses passeios que a gente está falando já tem um vídeo mostrando mais detalhes aqui no canal. Dois passeios bem legais para quem quer conhecer Bangkok à noite são esse cruzeiro pelo rio Chao Phraya, que inclui um jantar típico tailandês e tem uma vista bem bonita da cidade, e o passeio de tuk-tuk por restaurantes e barraquinhas listadas pelo guia Michelin. É super animado e as comidas são deliciosas. Quem quiser assistir uma luta de Muay Thai, o esporte mais praticado na Tailândia, pode fazer isso em Bangkok. Nós fomos e curtimos demais. O estádio é super bonito e recebe várias lutas numa mesma noite. E mesmo para quem não curte tanto artes marciais, o evento é bem interessante e faz parte da cultura tailandesa. Depois de conhecer Bangkok, nossa dica é pegar um voo direto para Chiang Mai, no norte do país. Quem vier com um pacote Vamos Fugir para Tailândia, já tem esse e todos os outros voos internos inclusos, com direito a uma mala despachada de 20 quilos, mais uma mala de mão de 10 quilos. Chegando em Chiang Mai, nosso transfer já estava nos esperando no aeroporto. Chiang Mai é considerada a capital espiritual da Tailândia e tem mais de 300 templos. A cidade é uma das maiores da Tailândia, mas a vibe é bem mais tranquila que de Bangkok. A gente particularmente adora esse lugar e a gente recomenda demais uma visita, principalmente para quem quer conhecer um pouco mais de perto os costumes e vivenciar mais a cultura tailandesa. Gente, uma coisa que é importante falar é que os passeios do Vamos Fugir para a Tailândia, do pacote, eles podem variar as datas de acordo com a disponibilidade do dia, né? Então, por exemplo, hoje a gente acabou de chegar em Chiang Mai e está acontecendo Songkran, que é o ano novo aqui da Tailândia. Então, a gente saiu do aeroporto e a gente veio direto para o passeio. Por isso que vocês estão vendo aqui, nossas malas, elas vão ficar aqui na van do próprio passeio. Às vezes, dependendo do horário, dependendo do dia, dá para deixar no hotel. Então, vamos dizer, se vocês chegam muito cedo, antes do horário do check-in, às vezes o horário é a partir das 2.
tem como deixar ali na recepção. Mas nesse caso, a gente nem conseguiu ir, a gente deixou na van mesmo e bora pro passeio. A primeira parada é no Umbrella Village, onde a gente aprende mais sobre o processo de produção artesanal desses guarda-chuvas, que são um símbolo da Tailândia. Também tem a opção de fazer um desenho personalizado com um dos artistas. Olha que lindas ficaram as camisetas com os nossos nomes escritos em Thai. De lá, o passeio segue para os principais templos da cidade. O Wat Shed Luang foi construído no século XIV e fica dentro da cidade murada. Sim, Chiang Mai tem uma cidade murada, também conhecida como Old City. Ela era a pagoda mais alta do norte da Tailândia, mas acabou sendo destruída por um terremoto. Ainda assim, é muito importante para eles. Lá perto fica o Templo de Prata. Ele é lindo e super detalhado, mas o mais impressionante é que ele é todo feito à mão por artesãos locais. E também o maravilhoso e super importante Wat Doi Suthep, o Templo da Montanha, que é considerado o mais importante e sagrado da região. A gente teve o privilégio de acompanhar o horário da reza dos monges, e foi muito bonito. Cada um desses templos tem uma arquitetura diferente e única, além de muita história interessante. Eles podem ser visitados de forma independente, ou em um tour com guia e transporte, que já faz parte do pacote Vamos Fugir para Tailândia. À noite, a dica é aproveitar uma das várias feirinhas noturnas que rolam na cidade ou ir até o bairro Ninh Man para curtir um barzinho ou comer alguma coisa. Essas duas atrações são bem legais, imperdíveis e gratuitas aqui em Chiang Mai. Então fica a dica para você incluir no seu roteiro. Outro lugar bem bonito e muito famoso é o Templo Branco. Ele na verdade não fica em Chiang Mai, mas sim em Chiang Rai, a 180 km de distância. O templo é realmente lindo, mas ao mesmo tempo bem exótico e até um pouco estranho. Ele mistura elementos da cultura pop com religião e uma arquitetura totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Não é permitido filmar lá dentro, então vale a visita para você tirar suas próprias conclusões. Nós fizemos com um tour e indicamos bastante. Primeiro porque o lugar é longe, e segundo porque o passeio já inclui parada em outros templos bem bonitos também. Esse é mais um dos passeios que fazem parte do pacote Vamos Fugir para Tailândia. E no final do vídeo a gente vai te passar o preço para os roteiros de 12, 13 ou 15 dias. Nosso hotel aqui em Chiang Mai é o Amora, que fica bem do lado do portão principal da cidade murada. Ele é um hotel 4 estrelas, já um pouco antigo, mas muito bonito, bem cuidado e super confortável. O quarto é muito espaçoso e a decoração é mais tradicional tailandesa, o que tem tudo a ver com Chiang Mai. Ele também tem academia, spa e piscina. Salão do café da manhã do nosso hotel. Tem bastante opção nesse café, bastante comida como eles gostam de comer, né? Os asiáticos têm esse costume de comer arroz, vegetal, frango, tem curry, tem sopa. A gente acabou de pegar esse aqui, que é tipo uma canjinha de porco. Gostoso, viu? Bem gostoso. Tem umas coisinhas pra pôr em cima da sopa. E tem a versão ocidental também. Ela acabou de tirar, mas é ovo frito. Aí aqui tem isso aqui, batata, waffle, pães. Aqui tem mais pães. Ó que legal, tem um forninho pra gente torrar o pão. Aqui tem várias opções de pão, manteiguinha. Uma curiosidade é que não tem queijo na Tailândia. Assim, tem, né? Mas é bem raro, bem difícil de achar, não é muito comum. Aqui frutas, iogurte, salada de fruta, sucrilhos, saladas. Eles comem bastante também, frios. E aqui é uma estação em que você pede, eles fazem na hora pra você, tanto sopinha ali, quanto aqui omelete ou ovo mexido, só pedir que ela faz. Quem vier com o pacote, o hotel também já está incluso, seja esse ou outro da mesma categoria que esteja disponível na data da sua viagem. Chiang Mai é a cidade que não pode faltar no seu roteiro para a Tailândia. Na nossa opinião, é a cidade turística onde a cultura tailandesa está mais presente. Inclusive, é o melhor lugar para passar o Songkran, o Ano Novo tailandês, que acontece no mês de abril. Os tailandeses tomam as ruas e fazem guerrinha de água para celebrar, é muito divertido. E
é em Chiang Mai também que ocorre o famoso Festival das Lanternas, que acontece todo ano em novembro, mas a data exata varia de acordo com o calendário lunar. É com certeza uma experiência inesquecível e que vale muito a pena viver uma vez na vida. Se você conseguir ir para Tailândia em uma dessas datas, também dá para incluir o Songkran ou o Festival das Lanternas no pacote Vamos Fugir para Tailândia. É só falar com o pessoal da Tailandiando e adaptar o seu roteiro. Bom, muita gente que vem para Chiang Mai pergunta sobre o Templo dos Tigres, santuários de elefante, as mulheres girafas, que são coisas que muita gente tem vontade de visitar. Eu acho importante dizer aqui que a gente não recomenda que você visite nenhuma dessas atrações. O das mulheres girafas é por questões éticas. Elas são refugiadas de Mianmar, então tem toda uma coisa bem complexa em volta disso. Se você tomar a decisão de visitar, pesquisa bastante sobre o assunto antes para você ir de uma forma consciente, mas de qualquer forma a gente não indica, por isso que não está incluso no pacote, nem no vídeo aqui. O Templo dos Tigres. Os tigres são dopados, então você vai lá para tirar foto com um tigre chapadão e ele fica lá o dia inteiro para isso. Então, exploração animal a gente não apoia aqui. E os santuários de elefantes, muitos falam que são santuários que estão ali para cuidar, para resgatar elefantes, mas na verdade muitos não são. Eles estão ali só para ganhar dinheiro do turista mesmo e é muito difícil saber qual é sério e qual não é. Eu não posso ser hipócrita, a gente já foi em Santuário de Elefante em 2016, mas a gente viu que talvez não seja bem isso, que talvez os elefantes que estão ali, eles estão trabalhando de fato, então a gente se arrependeu um pouco. Depois disso a gente passou a não indicar mais. Então, de novo, é por isso que ele não está aqui no vídeo, tá bom? Se você for, pesquise muito bem antes de ir e tenha consciência do que você está fazendo. De Chiang Mai a gente veio aqui para Hailey Beach, em Krabi. Hailey Beach, essa praia maravilhosa, vocês estão vendo aqui esse cenário lindo atrás de mim. É um dos lugares preferidos nossos aqui na Tailândia. Mas aí para sair de Chiang Mai a gente pegou Cordocedão, pegamos um transfer até o aeroporto, um voo até Krabi, até o aeroporto internacional de Krabi. Do aeroporto internacional de Krabi um transfer até o pier em Krabi. E aí do pier um long tail, que é esses barquinhos que vocês estão vendo aqui atrás, até o pier aqui de Hailey Beach. É uma saga, dá quase 5 horas esse total de viagem, mas é mais tranquilo do que parece. Se você contratar o pacote Vamos Fugir para Tailândia, todos esses translados, toda essa logística já está inclusa, você só precisa se preocupar em simplesmente vir. Uma dica, gente, logo chegando aqui, olha o pier como é. Para arrastar a mala aqui é um pouquinho complicado, dá para arrastar, se você quiser vir com mala de rodinha dá. Mochila é mais prático, mas não venha com uma mala muito grande, porque vai ser ainda mais complexo de andar aqui. E o pier mexe, sabe? Se for mala de rodinha, não traga tão pesada, senão vai ficar difícil. Duas coisas bem comuns de acontecer nos hotéis por aqui são eles pedirem um cartão de crédito para o depósito e você deixar as malas guardadas até poder entrar no quarto se você chegar antes do horário do check-in. Pode ficar tranquilo que isso é bem normal e é seguro. Muita gente que vem para Krabi acaba ficando hospedado em Ao Nang, que fica do lado de lá desses paredões. Lá é muito legal também, tem uma estrutura bem bacana, tem bastante hotel, bastante restaurante. Mas a gente gosta muito de Hailey Beach, que é aqui onde a gente está. Isso aqui, gente, é uma vibe tão gostosa, é uma paz, assim, tem vários... Aqui é um lugar que tem muito hotel, não tem uma estrutura tão grande, mas hotel, mas os próprios hotéis, tem restaurantes, tem uma ruinha que tem vários restaurantes, lojinhas, isso é o auge da estrutura que tem aqui. Mas é uma vibe muito gostosa, principalmente para quem vem de casal, para quem tá de lua de mel. Aqui não é um lugar que tem tanta festa, é mais curtir essa restaurante pé na areia, uma vibe tranquila à noite. E para mim a vantagem é estar aqui para ver o pôr do sol. Porque os passeios passam aqui para ver até esse momento que a gente está vendo, mas não ficam mais tempo. E esse momento, depois que a maioria dos turistas vai embora, é muito gostoso aqui. E os mesmos passeios que saem lá de Ao Nang saem daqui também. Muitos deles até saem de lá e passam aqui depois. Então você consegue fazer tudo ficando aqui também.
passeio que a gente recomenda muito você fazer é o que vai para Hong Island. O barco vai parando pra gente fazer snorkel e conhecer algumas praias surreais pelo caminho. Sério, é um dos lugares mais lindos que a gente já foi na Tailândia. A gente primeiro passa em Paradise Island, que é essa ilha realmente paradisíaca, e depois vai para Hong Island, onde o mar é quase uma lagoa de tão calminho e cristalino. Lá ainda tem um mirante com essa vista 360 graus, que é maravilhosa. Ó, daqui dá pra ver a praia assim lá embaixo. Aquela que a gente mostrou que é uma baía fechadinha. Nossa, olha a cor dessa água. Gente, que coisa maravilhosa. Esse passeio para Hong Island também já está incluso no pacote Vamos Fugir para Tailândia. Esse é o nosso quarto aqui em Hai Lai. Olha que bonito, bem espaçoso. Fica no Princess Hai Lai Hotel. Ele sempre, todo hotel inclui 2 águas já, uma para cada um, né, de cortesia. Todo dia eles repõem, né, a água. Aí a sacadinha e a vista. Olha as pedras, que coisa mais linda. Um pássaro pegando um macaco. Coisa mais linda. Aqui embaixo tem um lago que é do próprio hotel. E aqui tem a piscina, uma das piscinas. Tem uma outra piscina lá em cima também muito linda. O Tour das 7 Ilhas também vale muito a pena entrar no seu roteiro em Krabi. Ele é um passeio bem completo porque passa por 7 pontos muito bonitos, como Tupi Island e Poda Island, que tem uns paredões de pedra maravilhosos e uma água super cristalina. O passeio vai até a noite e ainda faz uma última parada pra gente nadar com plânctons. Não tem como filmar, mas eu juro pra vocês que foi a coisa mais linda que eu já fiz na vida. E se você quiser saber o que não pode faltar na sua mala para Tailândia, a gente compartilha tudo no nosso perfil do Instagram. Segue a gente lá que tem dicas em tempo real. Como a gente sabe que muitos de vocês têm medo, têm dúvida em relação à comida tailandesa, acham que é muito apimentada e tal, a gente veio num restaurante bem típico para mostrar para vocês um pouquinho de como é. É fato que a comida daqui é apimentada, mas você sempre pode pedir com um pouco menos de pimenta. A maioria nos lugares turísticos eles vão entender inglês. Então você fala no spicy please, beleza, tranquilo. Alguns ainda assim vem um pouco apimentado, mas se você pedir eles já vão diminuir bastante. Ou em tailandês você pode falar também que é my pad, que eu não sei se é assim a pronúncia certa, mas a gente vai deixar escrito aqui. Mas eles é entendem. Algo parecido com isso, eles vão entender. Falar my pad, eles entendem. My pad, K, você tem que sempre falar o K no final se for mulher e K se for homem. É. E aí, algumas opções aqui pra vocês, só pra vocês entenderem o que a gente tá comendo. Esse aqui que eu pedi hoje é um Panang Curry. Você pode escolher sempre a proteína. Eu pedi com tofu, mas tem com frango, tem com frutos do mar. Eu pedi porque eu gosto mesmo com tofu. Aí vem o arrozinho do lado. O Ulisses tá comendo um pad thai, que é o mais tradicional, o mais famoso daqui. E é muito gostoso, tá? É um macarrão de arroz com um molho... Meu, é um molho que só tem aqui, gente. Vocês têm que experimentar. E geralmente é uma opção que não é tão apimentada, né? Não é tão apimentada, então esse é legal. E tem também o fried rice, que é um arroz refogado com vegetais. Aí você escolhe se quer com frango, com porco. Também normalmente não é apimentado, fica a dica aí pra vocês. Outras opções boas que a gente gosta. Os curries a gente adora. Tem vários tipos de curry. Pra quem gosta de tempero, pra quem gosta de experimentar coisa diferente, vale a pena pedir. Tem o khao soi, que é no norte, né? Em Chiang Mai, nas cidades do norte. O khao soi é muito gostoso. Que é simplesmente a melhor comida do mundo. É doido por khao soi. E é muito gostoso. Vale experimentar, mas é bem apimentado, tá, gente? E aí uma curiosidade é que normalmente nas mesas tem isso. E aí aqui dentro fica o talher, ó. Que, por sinal, é só garfo e colher, não tem faca. Pode olhar aqui dentro, não tem faca. De Krabi, a gente seguiu para Koh Phi Phi, que acho que é a ilha mais procurada pelos brasileiros, e não é à toa, porque, na nossa opinião, é uma das mais incríveis. Chegamos, subimos no ferry. Foram fortes emoções para subir até aqui.
porque a gente vem de long tail, os long tails que estão lá fora, não sei se vai dar pra vocês verem. A gente vem de long tail até meio que o meio do mar, e daí a gente sobe no ferry no meio do mar. Eles jogam nossas mochilas, a gente sobe, e aí a gente vai de ferry pra Koh Phi Phi, porque tem a lancha rápida também, tem a opção da lancha rápida. De ferry é mais demorado, de lancha rápida é mais rápido, como o próprio nome diz. Mas o ferry ele balança bem menos, então fica a dica pra quem enjoa. Ele é bem mais tranquilo, tem ar-condicionado dentro, é super estruturado, é bem bom. Apesar de demorar, é um trajeto ainda curto. Eu não tenho certeza, a gente escreve na tela. 1h30, 2, eu acho. Eu acho que é por aí, no máximo 2 horas. De lancha seria 1 hora só. Mas mesmo assim vale a pena, gente. Vamos mostrar aqui pra vocês entenderem como é. Ó a vista. Ó a vista. Ó a piscininha. Piscininha privada, compartilhada com o quarto do lado, acho só. É o quarto mais top que eu já fiquei na minha vida. Não é não? Meu Deus. Só lembrando que esse hotel aqui, ele faz parte do pacote Vamos Fugir para Tailândia, como a gente já falou aqui ao longo do vídeo. Ele tá no pacote 3 estrelas, localização maravilhosa, ele fica bem no cantinho da praia de Tonsai, aqui em Koh Phi Phi. E se você escolher o pacote, você pode ficar nesse hotel como talvez ficar em algum outro de uma categoria parecida. Vai depender da disponibilidade, porque às vezes na data que você vem nem sempre vai ter esse aqui, tá? Então é só para vocês saberem. E qualquer um dos hotéis, eles vão ser bem localizados na parte central da Ilha de Phi Phi, que é onde tem o centrinho turístico. Porque a Ilha de Phi Phi ela é bem comprida, então tem outros hotéis, até muito bons também, lá pra cima. Só que pra você vir aqui pro centrinho é mais difícil. Então no pacote sempre vai ser nessa região, que é a região melhor que a gente indica. No pacote 3 ou 4 estrelas, né? 3 ou 4 estrelas. No pacote exatamente. 5 estrelas provavelmente vai ser em outra área. É, 5 estrelas pode ser que mude, mas aí vai do que você preferir. Dependendo da hora que você chegar, ainda dá tempo de aproveitar um pouquinho. Você pode tanto curtir uma praia, quanto fazer a trilha até o viewpoint. A caminhada até lá dura cerca de 30 minutos e é um pouco puxada porque é só subida. Mas nada que uma paradinha para respirar não resolva. E pode ficar tranquilo que a vista vale a pena sim. Olha isso! É ou não é maravilhoso? Dá para ver o centrinho de Koh Phi Phi e as duas praias uma de frente para outra. Muito lindo o visual, né? À noite, o centro de Koh Phi Phi se transforma. Tem vários bares, música pra todo lado e feirinhas de rua. Mas pra nós o rolê mais legal é ir pra praia de Lodalum ver os shows de fogo. E se você for jovem e tiver pique, coisa que pra nós não rola, pode até curtir as baladinhas e tomar uns drinks no baldinho, que são super tradicionais por lá. Tem também o Reggae Bar, que é muito divertido. Ele tem um ringue de Muay Thai no meio do bar e os turistas podem se candidatar pra lutar. Você não paga nada pra entrar, só precisa consumir uma bebida. Mais uma dica, vai com calma nesse primeiro dia, principalmente se você quiser fazer o passeio de Maya Bay no dia seguinte. Bom, uma pausa nesse vídeo, primeiro porque eu quero agradecer você que está assistindo, que é por vocês que assistem que a gente consegue continuar mantendo esse trabalho de mostrar o mundo para tanta gente. E segundo, que se você está gostando das dicas, está anotando, está achando útil, se inscreve aqui no canal. A gente posta muita dica de viagem, muitas da Tailândia, mas de outros lugares do mundo também, que eu tenho certeza que vão ser úteis para você. Nossa dica para você que quer conhecer Maya Bay é fazer um passeio que a gente fez no ano passado com a Tailandiando, chamado Thailand Day.
ele sai bem cedinho para evitar multidões. Então por volta das 7 da manhã já vai entrar no barco e seguir rumo ao Maya Bay. Você vai chegar lá, vai ter gente já, mas não vai ser igual se você chegar um pouco mais tarde, porque vem galera de outras ilhas também, passeios de outras ilhas. Então por volta desse horário você consegue curtir a ilha com mais tranquilidade, consegue ter mais espaço para você caminhar, para tirar foto, enfim, você tem uma experiência muito melhor. Maya Bay ficou muito famosa por conta do filme A Praia, do Leonardo DiCaprio. O lugar é realmente paradisíaco, olha a cor dessa água. Mas o estrago causado por anos de turismo desenfreado foi tão grande que a praia precisou ficar fechada para visitação por 4 anos e reabriu com várias regras, o que na nossa opinião foi ótimo. Tem muita coisa para falar de Maya Bay e desse passeio que passa pelos lugares mais incríveis de Koh Phi Phi, como Pilé Lagoon, Monkey Beach e a Bamboo Island. Mas a gente já tem outro vídeo bem completo aqui no canal, então eu indico que vocês assistam. Ah, e esse passeio faz parte do pacote Vamos Fugir para Tailândia. Como o passeio começa cedo, ele volta cedo também e você ainda tem tempo para curtir o dia. Essa é o canto da praia de Ton Sai, que é linda. Você também pode ir para Lodalum Bay, a mesma das baladinhas, mas de dia ela é super gostosa para relaxar na areia ou até alugar um caiaque. Uma outra opção de passeio é o Longtail, que são esses barcos típicos tailandeses. Eles são uma graça, né, o barco. Essa decoração aqui a gente acha bonito e tal, mas na verdade é para pedir proteção, porque esses barcos eles eram usados para pesca. Hoje em dia eles já são muito usados para turismo, mas eles são tradicionalmente barcos de pesca. E é até legal dizer que a galera às vezes vê foto, vê vídeo, acha que é tipo, ai, vou, né, passear de longtail, uma delícia. É uma delícia, realmente, é lindo. Só que é bem barulhento, gente. Depois a gente coloca uma imagem com o barulho original para vocês verem. Porque o motor do longtail ele é um motor de carro. Então ele é bem barulhento e o longtail, é importante dizer isso, ele é um barco de madeira, porque ele é original, um barco para pesca, então é um barco muito simples, nem todos são mega confortáveis, então quando você faz um passeio nele, normalmente são 4 horas de passeio, pode ser no privativo, como pode ser em um grupo. E é aqui, ó, gente, sentado na madeira. Tem a opção também de fazer, tem o VIP e tem o Luxury, que é um mais top ainda. A gente fez o VIP, vou deixar umas imagens para vocês verem que ele já é mais bonitinho, já tem um estofado, umas almofadinhas. É uma delícia, maravilhoso. E no pacote Vamos Fugir para Tailândia já está incluso um passeio com esse longtail tradicional, que é para você ver o pôr do sol, que é a coisa mais linda. Ele passa em lugares diferentes do que você vai fazer de manhã, que é o Thailand, né? E você pode tirar essa foto tradicional aqui com a ponta do longtail, que é a coisa mais maravilhosa, e curtir um pouco mais da ilha também, que vale muito a pena fazer esse passeio, gente. Koh Phi Phi é exatamente aquela imagem que vem à cabeça quando pensamos em Tailândia. Praias paradisíacas, água azul turquesa e paredões de pedras super impressionantes. O clima aqui é bem de festa, mas a ilha também agrada muito quem vem numa vibe mais tranquila de casal. Acho que independente do motivo da sua viagem, seja ela lua de mel, mochilão, viagem com amigos ou até em família, Koh Phi Phi é um ponto que não pode faltar de forma alguma no seu roteiro de viagem para Tailândia. Bom, até aqui foram 12 dias de viagem, passando por Bangkok, Chiang Mai, Krabi e Koh Phi Phi. E esse é exatamente um roteiro que a gente sugere para vocês de uma viagem de 12 dias e exatamente o pacote Vamos Fugir para Tailândia 12 dias. Caso você tenha mais tempo e queira fazer uma viagem de 15 dias, a gente sugere que você inclua a cidade de Phuket, que também tem praias muito legais, tem uns passeios maravilhosos saindo de lá. E aí seriam 3 dias em Phuket, para incluir no seu roteiro, e também tem o pacote Vamos Fugir para Tailândia 15 dias, que é exatamente esse roteiro, incluindo todas as cidades que eu já falei e mais 3 dias em Phuket. Phuket é a maior ilha da Tailândia e uma cidade bem estruturada, tem até aeroporto. Mas seguindo o nosso roteiro, saindo de Krabi ou de Koh Phi Phi, vale a pena pegar um barco e logo no primeiro dia já dá tempo de curtir as praias da cidade, como Kata, Karon, Patong ou outras mais distantes. À noite, um rolê em Patong é interessante, apesar de um pouco caótico. Por lá tem muitos restaurantes bons, bares e baladas de todos os tipos. No dia seguinte, não deixa de fazer o passeio que vai para Similan Island. Sério, é muito lindo. A água lá é surreal de transparente.
A gente ficou super impressionado e foi com certeza o passeio que a gente mais gostou de fazer em Phuket. Tem vídeo aqui no canal também se você quiser dar uma olhada. Outro passeio bem legal é o que vai para James Bond Island, essa praia maravilhosa que ficou super famosa por conta do filme do 007, que foi gravado lá nos anos 70. O passeio é bem legal porque passa também em outros lugares muito interessantes, como essa vila de casas flutuantes e um rolê de caiaque em meio aos paredões enormes. Eu sei que vocês devem estar doidos para saber os preços dos pacotes, então vamos lá, vamos passar tudo. Só uma coisa, vocês podem fazer tudo isso que a gente mostrou nesse vídeo por conta própria. A gente mesmo fez isso em 2022, tem um monte de conteúdo aqui no canal sobre isso, então você pode assistir os vídeos, eles são gratuitos, você pode planejar seu próprio roteiro se você quiser. Mas tem gente que não gosta, não tem tempo ou não tem segurança suficiente para fazer tudo isso. Então, por conta disso, a gente pensou junto com a Tailandiando no pacote Vamos Fugir para Tailândia, porque assim é uma forma de você que quer só tirar férias e curtir, vir com tudo pronto. Seu maior trabalho vai ser chegar aqui e aproveitar. Seja no roteiro de 12, 13 ou 15 dias, você consegue conhecer bem os pontos principais da Tailândia. Aliás, esse foi o cuidado que a gente teve na hora de montar esse roteiro junto com a Tailandiando. Mas agora sim, vamos aos preços. Roteiro de 12 dias a partir de $2.920 por pessoa. Roteiro de 13 dias a partir de $2.990 por pessoa. E o roteiro de 15 dias a partir de $3.400 por pessoa. Os pacotes incluem todos os transfers do aeroporto até o hotel e vice-versa, os passeios, os hotéis 3, 4 ou 5 estrelas com café da manhã, os voos internos e deslocamentos de barco e van. Agora, não estão inclusos nos pacotes as passagens aéreas de ida e volta para a Tailândia, os passeios opcionais, excesso de bagagem nos voos internos, a alimentação que não esteja inclusa nos passeios e o seguro-saúde, que é altamente recomendado para a Tailândia e tem link do que a gente indica aqui na descrição. E se você quiser reservar algum desses pacotes, a gente também vai deixar o link aqui na descrição e também sempre vai estar lá na bio do nosso Instagram. Ó, quando você clicar no link que está na nossa bio, essa página que você vai ver. Aí vamos fazer uma simulação aqui para como que funciona o atendimento desses pacotes. Vamos supor que você quer fazer viagem de 15 dias. Cliquei no de 15 dias, tem tudo detalhadinho aqui, como é que funciona, todo o roteirinho, como é que tá, o valor. E aí, beleza, quero reservar o pacote. Beleza, vou reservar, decidi que vou reservar, vai vir para esse formulário. Vou preencher aqui para vocês verem como é que funciona. Vou botar meu nome aqui, a data de início da sua viagem. Então, vou botar aqui dia 10 de novembro, vai. Vou botar 15 dias. Eu vou botar aqui... Se você quiser adicionar Festival das Lanternas, esse é o momento de falar. Boa, se você quiser vir pro Festival das Lanternas, eu não sei se a data aqui que eu coloquei daria, mas se a sua viagem encaixar, é o momento de avisar aqui também e enviar. Dentro de alguns dias eles vão retornar e continuar o atendimento para você fechar o pacote, tudo certinho, eles vão ali refinar de acordo com o que você falar e assim já começa o atendimento. O atendimento vai ser todo por e-mail, não espera que eles vão te retornar já por WhatsApp no dia seguinte ou na hora, porque por ser um pacote fechado, um pacote mais completo, tem que ser um atendimento para ficar tudo registradinho ali por e-mail, para ser tudo alinhado, para não ter nenhum erro depois. E aí aqui é importante dizer para você entrar em contato com antecedência, não vai deixar para entrar na véspera, porque aí não dá tempo de reservar hotel, não dá tempo de reservar os passeios. Então pelo menos uns 3 meses de antecedência. Ninguém decide para Tailândia amanhã. Se você está planejando para Tailândia, você já sabe que vai ser daqui 3, 4, 6 meses. Então quanto antes você entrar em contato, melhor. Assim você garante que vai ter disponibilidade para todo o roteiro que está dentro do pacote Vamos Fugir. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido as dicas e tenham gostado da novidade do pacote Vamos Fugir para Tailândia. E que vocês aproveitem muito esse país que é incrível. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.